Unidos em Cristo, caminhemos lado a lado como irmãos que nosso Pai, porque nós temos o mesmo Pai. Nós vamos fazer a leitura agora da primeira carta aos Coríntios, capítulo 2. Você que está nos acompanhando, você que também está nos acompanhando aqui na casa de Deus, a gente tem, nesse período de Epifania, refletido sobre a carta aos Coríntios. A gente quer trabalhar os 3 primeiros capítulos. E hoje a gente vai focar no capítulo 2. E eu quero incentivar você a... Eu sei que a gente vai ter o texto aqui na frente, mas se você quiser ter a Bíblia aberta, porque a gente vai fazer referências, vai olhar com mais cuidado. Se você que está em casa, se quiser ter a tua Bíblia, pega lá, abre no celular, porque essa mensagem é uma mensagem muito especial, né, que Deus tem para nós também no dia de hoje. O capítulo 2 começa assim: Meus irmãos, quando fui anunciar a vocês a verdade secreta de Deus, não usei muitas palavras, nem grande sabedoria, porque quando estive com vocês, resolvi esquecer tudo, a não ser Jesus Cristo e principalmente a sua morte na cruz. Quando visitei vocês, eu estava fraco e tremia de medo. O meu ensinamento e a minha mensagem não foram dados como a linguagem da sabedoria humana, mas com provas firmes do poder do Espírito de Deus. Portanto, a fé que vocês têm não se baseia na sabedoria humana, mas no poder de Deus. Porém, para os que são espiritualmente maduros, anunciamos uma mensagem de sabedoria, mas não é de uma sabedoria deste mundo, nem a dos poderes que governam e que estão perdendo o seu poder. A sabedoria que anunciamos é a sabedoria secreta de Deus, escondida dos seres humanos, a sabedoria que o próprio Deus, antes mesmo da criação do mundo, já havia escolhido para a nossa glória. Nenhum dos poderes que agora governam o mundo conheceu essa sabedoria, pois se a tivessem conhecido, não teriam crucificado o glorioso Senhor. Porém, como dizem as Escrituras Sagradas, o que ninguém nunca viu, nem ouviu, e o que jamais alguém pensou que poderia acontecer, foi isso que Deus preparou para aqueles que o amam. Mas foi a nós que Deus, por meio do Espírito, revelou o seu segredo. O Espírito Santo examina tudo, até mesmo os planos mais profundos e escondidos de Deus. Quanto ao ser humano, somente o Espírito que está nele é que conhece tudo a respeito dele. E quanto a Deus, somente o seu próprio Espírito conhece tudo a respeito dele. Não foi o Espírito deste mundo que nós recebemos, mas o Espírito mandado por Deus, para que possamos entender tudo o que Deus nos tem dado. Portanto, quando falamos, nós usamos palavras ensinadas pelo Espírito de Deus, e não palavras ensinadas pela sabedoria humana. Assim explicamos as verdades espirituais aos que são espirituais, mas quem não tem o Espírito de Deus não pode receber os dons que vêm do Espírito, e de fato, nem mesmo pode entendê-los. Essas verdades são loucura para essa pessoa, porque o sentido delas só pode ser entendido de modo espiritual. A pessoa que tem o Espírito Santo pode julgar o valor de todas as coisas, porém ela mesma não pode ser julgada por ninguém. Como dizem as Escrituras Sagradas, quem pode conhecer a mente do Senhor? Quem é capaz de lhe dar conselhos? Mas nós pensamos como Cristo pensa. Esse é o texto que eu gostaria de tirar um momento nosso aqui do culto para nós meditarmos, e a gente pede a iluminação do Espírito Santo para que essa mensagem que foi lida, agora ao ser meditada, possa sair daqui e chegar aqui. Amém. Por acaso vocês conhecem esse grupo de humor chamado Os Barbichas? Alguém de vocês já viu, já ouviu falar? Pois bem, eu acompanho eles já há algum tempo, e o que eles fazem é impressionante. A improvisação na linguagem, o improviso, na verdade, eles são a prova de que é possível você ser comediante sem necessariamente usar uma linguagem pejorativa, conotativa, uma linguagem pesada. Por quase 2 horas
no ano passado, eu tive a oportunidade de ir num show deles, num teatro, aqui em São Paulo. E por quase 2 horas, a gente foi envolvido com as histórias que eles iam contando. O que é interessante é que, como é um show de improvisação, essa história, nós que criávamos para ele. Então, a gente ia dando sugestões e eles iam trabalhando essas histórias de uma maneira lógica e criativa. É claro que eles, de uma certa forma, se preocupam com o conteúdo, mas não é o foco principal deles. O objetivo é pegar qualquer história, qualquer sugestão que é dada pelo público e transformar isso de uma maneira criativa. Olha só algumas sugestões de uns vídeos que eu vi essa semana. Vocês conseguem imaginar uma história sendo contada com esse título? Um pedaço da Espanha em casa, cantado como musical. Esse foi um título que foi dado e eles tinham que performar isso como um musical. Vocês já foram no musical? Então imagine um pedaço da Espanha na sua casa cantado como musical. Um outro título: O pior xerife do mundo. Que história você conta com esse título? Ou Conversa entre grãos de milho. E se Galvão Bueno apresentasse um programa de culinária, como é que seria? E se a Torre Eiffel fosse brasileira, como é que seria? Diálogos entre um celular e o chão. Percebe? São sugestões que até às vezes não fazem muito sentido para nós. Como assim, o diálogo entre o celular e o chão? O chão não fala, o celular não fala, como é que vai ter um diálogo entre eles? Mas é justamente essas sugestões meio malucas, com conteúdo sem pé e cabeça, que é o desafio deles de transformar isso de uma maneira lógica, criativa e que faça as pessoas rirem. O conteúdo não é o principal foco deles. Se alguém não foi, talvez seja uma oportunidade de ir. O objetivo deles é transformar qualquer conteúdo de uma maneira gostosa de ouvir e que vale a pena o ingresso que foi colocado lá. Antes de entrar no contexto aqui na carta aos 1 Coríntios, eu quero trazer um contexto que eu acho que vai ajudar vocês. Hoje a gente tem muito entretenimento. São Paulo é conhecido como um lugar onde tem muito entretenimento. Assim como eu acabei de falar do teatro, hoje tem shows, tem jogos, tem cinema, enfim. Você pode nomear qualquer tipo de entretenimento para qualquer idade. Se você não encontrar aqui em São Paulo, você não vai encontrar em lugar nenhum. Só que não era assim no contexto do apóstolo Paulo. Pelo menos assim, não era acessível para a grande maioria das pessoas. Então, o entretenimento que se tinha na época era de uns filósofos itinerantes, que andavam de cidade em cidade, passavam em Atenas, depois iam para Corinto, e andavam nessas cidades. Esses filósofos eram conhecidos como sofistas, e por isso que a gente até tem a própria palavra, eles utilizavam de uma linguagem sofisticada. Então eles pegavam o que as pessoas queriam ouvir, pegavam essas sugestões das pessoas e trabalhavam qualquer conteúdo que surgia de uma maneira sofisticada, articulada, e isso entretia as pessoas. Isso era, fazia parte do entretenimento, era um show. Assim como hoje talvez a gente vai num show de teatro, não por causa da mensagem que está sendo dita lá, porque às vezes a mensagem não tem nem pé em cabeça, mas por causa do entretenimento, por causa da dinâmica, por causa da atração que é colocada lá. Percebem que quando Paulo ele traz esse tema, e a gente já ouviu alguns versículos, e traz esse aspecto à tona, quando ele fala que desse contexto, desses filósofos, da sabedoria do mundo, ele não está falando nada contra isso, que não tem um lugar, não tem um papel dentro da sociedade, mas o que ele está dizendo é que a sua mensagem, ela não se categoriza desta maneira. A mensagem que ele carrega não é uma mensagem de entretenimento. A mensagem que ele carrega, o efeito dela não depende de quão bom alguém é como orador ou como comunicador. Mas o efeito dessa mensagem, o poder dessa mensagem está na própria mensagem, que
é o poder de Deus para salvar as pessoas dos seus pecados. Então, entendendo um pouquinho melhor esse contexto que Paulo está trabalhando, desse grupo de itinerantes filósofos que estavam ali em Corinto, que se articulavam de uma maneira sofisticada para ganhar a atenção das pessoas, de uma boa comunicação, independente do conteúdo, mas isso era atrativo, as pessoas gostavam de estar. Então, o apóstolo Paulo, ele vai dizer aqui no capítulo 2, que isso havia se inserido dentro do contexto da igreja. Diz: meus irmãos, quando fui anunciar a vocês a verdade secreta de Deus, não usei muitas palavras nem grande sabedoria, porque quando estive com vocês, resolvi esquecer tudo, a não ser Jesus Cristo e principalmente a sua morte na cruz. Quando visitei vocês, eu estava fraco e tremia de medo. O meu ensinamento e a minha mensagem não foram dados com a linguagem da sabedoria humana, mas como provas firmes do poder do Espírito de Deus. Portanto, a fé que vocês têm não se baseia na sabedoria humana, mas no poder de Deus. Quem esteve aqui na semana passada, e talvez quem teve a oportunidade de ler os primeiros capítulos, versículos do primeiro capítulo, vai perceber que Deus inverte as coisas. O que o mundo exalta, Deus humilha. O que o mundo humilha, Deus exalta. O que para o mundo é loucura, para Deus é sabedoria. O que para Deus é sabedoria, para o mundo é loucura. E é justamente isso que Deus reverte as coisas, Deus inverte as coisas. E parece, eu acho que dá a entender que Deus tem feito isso também na vida do apóstolo Paulo. Olha só que interessante. O apóstolo Paulo, ele logo comenta aqui que não usei muitas palavras nem grande sabedoria, porque quando eu estive com vocês, eu estava fraco e tremia de medo. Ele estava fraco, ali no versículo 3, né? E tremia de medo. Paulo era um dos mais letrados dos apóstolos. Parece que Deus não escolheu os melhores naquele tempo para falar dessa mensagem. Mas Saulo de Tarso, era um dos melhores. Tarso, onde ele nasceu, a gente poderia dizer que era uma cidade universitária, de grande conhecimento, e muito letrado. Mas é interessante que quando a gente observa o próprio apóstolo Paulo dizer, lá no capítulo, na segunda carta aos Coríntios, no capítulo 10, no versículo 10 também, ele dá voz ao que as pessoas estavam dizendo de como ele era, de como ele se comunicava, de como ele falava. Ele diz assim: alguém vai dizer, as cartas de Paulo são severas e duras, mas quando ele está conosco é tímido e quando fala é um fracasso. O próprio apóstolo Paulo diz, e a gente vai ver, as cartas dele são muito bem elaboradas. A gente lê as cartas do apóstolo Paulo, a gente percebe que são cartas bem escritas, claro, iluminadas pelo Espírito Santo, mas ele mesmo dá a voz assim: quando eu falo, eu sou um fracasso. Ele não era um bom comunicador, ele não falava bem. E isso a gente vai perceber no capítulo 11, de segunda carta aos Coríntios, versículo 6. Ele diz assim: talvez eu seja um principiante no falar. Mas no conhecimento não sou. Sempre e em todas as situações temos dado provas disso a vocês. Interessante, né? Às vezes a maneira como nós avaliamos hoje um pregador, ministro, talvez seja se ele se comunica bem ou não. Talvez Paulo foi um dos piores comunicadores, né? Ele mesmo dizia que ele era um fracasso no falar, mas não no conhecimento. Mas é interessante que não é isso que importa. Não é isso que dá efetividade na mensagem. Mas é a ação do Espírito Santo, é a mensagem da cruz. A própria mensagem, ela é a sua própria voz, ela que transforma. Mas Deus se utiliza de pessoas imperfeitas para realizar a sua mensagem. Caso o apóstolo Paulo tivesse se utilizado de uma linguagem sofisticada, argumentada, e acho que talvez por causa disso que Deus deve ter escolhido pessoas simples para falar a sua mensagem, justamente porque se ele escolhesse pessoas muito versadas,
Alguns iriam dizer, não, mas eu sigo aquela pessoa por causa que ela é erudita, por causa que ela tem um bom conhecimento, por causa que ela utiliza bem os argumentos, né, por causa que ela tem muita criatividade. Mas parece que Deus se utiliza das pessoas mais simples para trazer algo tão especial. E assim a gente faz uma comparação. Se Paulo tivesse sido esse erudito, talvez as pessoas seguiriam ele por causa de Paulo e não por causa da mensagem que ele estava trazendo, que era a mensagem da cruz. Assim como nós, quando vamos num show, ou quando vamos num evento de entretenimento, olhando talvez para o ano passado, as últimas bandas que vieram aqui, do Metallica, do Guns, dificilmente alguém vai num desses shows por causa da letra, porque eu não imagino que alguém vá por causa da letra, que defenda a letra, que acha que, não, essa sim, essa é a minha bandeira, isso que eu acredito. A gente vai, e eu vou também, porque eles são bons musicalmente falando. Ou talvez alguma das músicas eu aprendi a tocar quando eu era adolescente, isso ficou na minha memória afetiva. Eu vou porque eles são famosos, né? Ou qualquer outra razão, mas não me diga que vocês vão porque, tirando algumas exceções aqui e ali, que a gente vai porque a gente defende aquilo que está sendo dito e está sendo cantado. Muitas vezes a gente nem entende, a gente nem quer entender, né? A gente divide aquilo que é sua mensagem para aquilo que é sua apresentação. Mas, por outro lado, vocês estão aqui, na igreja, no domingo de manhã. Alguns vieram até mais cedo, 7h pouco da manhã, para se preparar para ensaiar. Vocês não vieram aqui porque vocês seguem no Instagram o pastor Mateus, o pastor Alaor? Espero que não. Até porque, o que nós teríamos a oferecer a vocês? Muitos de vocês nem me conheciam ao entrar na igreja. Nem sabiam quem eu era. Eu tenho certeza que vocês não vieram por causa do pastor que estava aqui. E nem podem vir por causa do pastor. Mas vocês vêm por causa da mensagem que aqui é anunciada. Independente de quem seja o pastor, se é eu, o pastor Alaor, qualquer outro pastor que ocupar esse púlpito e pregar para vocês. Porque o objetivo não é olhar para nós ou para a nossa performance, mas é para que vocês percebam Jesus na vida de vocês. Para que vocês possam olhar e perceber que as palavras que estão sendo ditas aqui é as palavras do Jesus que morreu por vocês na cruz, que deu a vida por vocês, que ressuscitou para que vocês, quando confiarem nesse nome, possam também ter uma nova vida e esperança. Porque se vocês vierem, né, na casa de Deus, no culto, por causa de algum tipo de entretenimento que talvez a igreja possa oferecer, vocês estão perdendo o tempo de vocês. Vocês estão perdendo o tempo de vocês, porque vocês estão investindo algo que é tão precioso, que é a salvação da alma de vocês, a salvação do corpo de vocês, a salvação da vida dos filhos de vocês. Por isso que vocês acordam de manhã, preparam, se organizam para que vocês estejam aqui, vocês tragam os filhos de vocês, para que vocês possam viver esse momento na casa de Deus, por causa da mensagem, por causa daquilo que aqui nós vivemos, daquilo que nós vivenciamos na casa de Deus. Não é pela performance, não é porque algo que acontece, mas por causa da mensagem que transforma e que toca o nosso coração. E essa mensagem é um mistério. É um mistério. E é justamente isso que o apóstolo Paulo ele diz a partir do versículo 6, ele diz, porém, para os que estão espiritualmente maduros, anunciamos uma mensagem de sabedoria, mas não é uma sabedoria deste mundo, nem a dos poderes que governam e que estão perdendo o seu poder. A sabedoria que anunciamos é a sabedoria secreta de Deus, escondida dos seres humanos, a sabedoria que o próprio Deus, antes mesmo da criação do mundo, já havia escolhido para a nossa glória. Nenhum dos poderes que agora governam o mundo conhecem essa sabedoria, pois se tivessem conhecido, não teriam crucificado o glorioso Senhor. Porém, como dizem as Escrituras Sagradas, o que ninguém nunca viu, nem ouviu, que jamais alguém pensou que poderia acontecer, foi isso que Deus preparou para aqueles que o amam. Nesses versículos, Paulo está dizendo para aqueles que estão espiritualmente maduros, e essa é a base da nossa reflexão de hoje, aqueles que são espiritualmente maduros, eles ouvem a mensagem
cruz, a mensagem de Deus, que é uma sabedoria, a sabedoria de Deus. Paulo tem uma mensagem para compartilhar. Não quer dizer que Paulo ele não tem nada para dizer. Não, na verdade, Paulo tem muita coisa para dizer. Mas o que Paulo tem a dizer é a sabedoria que vem de Deus. E olha só essa ligação que o apóstolo Paulo faz. Vocês conseguem nomear um dos grandes filósofos da época? As grandes mentes do pensamento grego-romano, os grandes pensadores que influenciaram e ainda influenciam a nossa vida até hoje. Você consegue imaginar essas grandes mentes? Porque o apóstolo Paulo está dizendo que nenhuma dessas grandes mentes conseguiu imaginar, pensar, chegar à conclusão de que a maneira como nós somos salvos é pelo caminho da cruz. Olha o versículo 9, se vocês têm a Bíblia aberta. Às vezes a gente olha esses versículos pensando no céu, o que ninguém nunca viu, nem ouviu, que jamais alguém pensou que poderia acontecer. Foi isso que Deus preparou para aqueles que o amam. Tenho certeza que quando a gente chegar no céu vai ser uma explosão de sensação que a gente não tem nem como descrever. Mas não é sobre o céu que esses versículos estão dizendo. O que esses versículos apontam é a maneira como Deus revelou salvar a humanidade pela cruz. E ninguém nunca viu, pensou, imaginou que Deus traria salvação por meio da cruz de Cristo. O Filho de Deus morrendo por você, para te salvar dos seus pecados e te dar nova. Ninguém nunca imaginou que isso aconteceria, nem as grandes mentes, porque isso não é uma sabedoria que vem do mundo, mas vem diretamente de Deus. O segundo aspecto daí que eu quero trazer para vocês é essa mensagem, essa sabedoria, ela é anunciada para aqueles que são espiritualmente maduros e experientes. Então eu fiquei pensando, o que me faz ser maduro na fé? O que me faz ser experiente na fé? Outras traduções, elas colocam experimentado, entre os experimentados na fé. E se a gente for olhar no original, da palavra teleios, que significa perfeito, eu fiquei pensando, o que significa aqueles que são perfeitos na fé? Mas aqui o apóstolo Paulo não está dizendo aqueles que perfeitos, aqueles que são sem defeito, que não erram, que não pecam, ou que são eticamente ou moralmente perfeitos. Aqui quando o apóstolo Paulo, ele utiliza, não só aqui, mas em outros lugares, em outras epístolas, ele utiliza essa palavra para dizer maduros na fé, ele sempre trabalha em comparação, em contraste com aqueles que são crianças na fé, com aqueles que são adultos, maduros, experientes. E eu acho, e aqui tem um tom de ironia nesse texto muito grande, né? Porque a igreja de Corinto, quando a gente olha o todo, agora tenta dar um passo para trás e ver do que essa carta que o apóstolo Paulo está dizendo, o que estava acontecendo na igreja de Corinto. A igreja se achava espiritualmente madura, porque quando a gente vai perceber aqui, havia manifestações inúmeras de dons, profecias, falar em línguas, e hoje, né, se tem muito disso, né, uma pessoa espiritualmente madura, aquela que fala em línguas, demonstra visivelmente, né, que tem, né, recebeu o Espírito Santo na sua vida. Mas no capítulo 3, a gente vai ver na semana que vem, já estou dando um spoilerzinho para vocês, olha só o que o apóstolo Paulo diz: eu tive de falar com vocês como se fossem pessoas do mundo, como se fossem crianças na fé cristã. Tive de alimentá-los com leite e não com comida forte, porque vocês não estavam prontos para isso, e ainda não estão prontos, porque vivem como se fossem pessoas deste mundo. Por um lado eles achavam, não, nós estamos espiritualmente maduros, olha só quantas coisas nós fazemos. Por outro lado, o apóstolo Paulo está dizendo, o que torna alguém espiritualmente maduro não é aquilo que faz, não são as manifestações externas, mas o que torna alguém maduro é o fato de ouvir, receber. Isso é impressionante, aquilo que o apóstolo Paulo traz aqui. Espiritualmente maduro não é aquele que manifesta, mas aquele que tem um coração disposto para ouvir. Não é ouvir qualquer um, mas ouvir a palavra de Deus. Ouvir a voz de Deus, né, na sua vida, experimentado, adulto na fé, aquele que caminha com Jesus, que ouve a palavra do Senhor na sua vida.
E em segundo lugar, essa mensagem que Paulo está compartilhando, essa mensagem da cruz, ela não é circunstancial ou momentânea, mas ela é eterna. Por isso que é interessante que o apóstolo Paulo afirma que essa mensagem, que ninguém nunca pensou, ninguém nunca imaginou, essa mensagem, quando ouvimos, nos deixa espiritualmente maduros, mas é uma mensagem secreta. Outras traduções colocam como uma mensagem misteriosa, que tem um mistério. Desde o Antigo Testamento, essa mensagem, depois que o ser humano caiu em pecado, Deus havia prometido que salvaria o seu povo por meio da promessa do Messias. E se a gente lê o Antigo Testamento, a gente vai perceber que Jesus está muito forte, muito presente ali, porque a gente não tem como entender o Antigo Testamento se Jesus não for a luz, não iluminar, não dar clareza às coisas que estão acontecendo ali. Mas muitos no Antigo Testamento a gente vai ver porque parece que tinham um véu nos seus olhos, que eles não conseguiam entender e perceber que mensagem estava sendo colocada ali. O Antigo Testamento é cheio de símbolos, de sinais, de tipos, o próprio culto, os sacrifícios, tudo isso aponta para Jesus. Tudo isso era uma antecipação das coisas que Deus iria fazer. Se vocês quiserem ter uma ideia um pouco melhor do significado de tudo isso, a gente pode ler Hebreus. Hebreus, ele traz esse contexto ressignificando, e hoje o texto do Evangelho que diz que Jesus não veio para eliminar nenhuma das leis de Moisés, mas veio para dar sentido a elas, e é justamente isso que ele faz, Jesus vem dar sentido. Então, até a chegada de Jesus, essa mensagem estava em sinais, oculta, em mistério. E alguns conseguiram perceber isso através da voz dos profetas. E a gente tem, o próprio Abraão, Isaac, Jacó, Moisés, essa nuvem de testemunhas, alguns são citados, outros não, mas que viram a cruz de Jesus, ficaram felizes e foram salvos. Mas para nós, não está mais escondido. Esse segredo foi revelado, não está mais velado para nós, ele está bem diante de nós. Hoje nós temos a palavra de Deus diante dos nossos olhos, para ouvirmos e vivermos. Só que é interessante que os próximos versículos, então, para finalizar essa meditação, fala que para que a gente possa entender essa mensagem precisa sair daqui, porque muitos cognitivamente são conhecedores da Bíblia de cabo a rabo. A gente tem muitos filósofos hoje em dia que conhecem a Bíblia muito bem, mas ficou aqui. Tem algo que precisa acontecer para sair daqui e chegar aqui. E isso só acontece pela ação e iluminação do Espírito Santo. Agora, prestem atenção no versículo 10 ao versículo 16, como é a ação do Espírito Santo que faz com que essa mensagem tenha sentido também para nós. Versículo 10. Mas foi a nós que Deus, por meio do Espírito Santo, revelou o seu segredo. O Espírito Santo examina tudo, até mesmo os planos mais profundos e escondidos de Deus. Quanto ao ser humano, somente o Espírito que está nele é que conhece tudo a respeito dele. E quanto a Deus, somente o seu próprio Espírito conhece tudo a respeito dele. Não foi o Espírito deste mundo que nós recebemos, mas o Espírito mandado por Deus, para que possamos entender tudo o que Deus tem nos dado. Portanto, quando falamos, nós usamos palavras ensinadas pela sabedoria humana, não pelo Espírito de Deus, e não palavras ensinadas pela sabedoria humana. Assim explicamos as verdades espirituais aos que são espirituais, mas quem não tem o Espírito de Deus não pode receber os dons que vêm do Espírito e, de fato, nem mesmo pode entendê-los. Essas verdades são loucura para essa pessoa, porque o sentido delas só pode ser entendido de modo espiritual. A pessoa que tem o Espírito Santo pode julgar o valor de todas as coisas, porque ela mesma não pode ser julgada por ninguém. Como dizem as Escrituras Sagradas, quem pode conhecer a mente do Senhor? Quem é capaz de lhe dar conselhos? Mas nós pensamos como Cristo pensa. Esses versículos, depois eu incentivo vocês a lerem com um pouco mais de calma. Ele fala da ação do Espírito Santo, do ministério do Espírito Santo,
que basicamente é revelar Cristo. Essa palavra revelar, ela tem o sentido de tirar o véu. Tirar o véu. Sem a ação do Espírito Santo, é como se eu lesse a palavra com um véu sobre os meus olhos. Eu posso cognitivamente argumentar e falar, não, eu entendi. Não, é sobre isso que diz. Não estou falando cognitivamente aqui. Estou falando que dessa palavra chegar aqui, no coração. E por isso, para chegar no coração, quando a gente inicia uma leitura bíblica, faz um momento de oração, ou qualquer contato com a palavra de Deus, o que a gente pede? Ó Senhor, abra minha mente, abra o meu coração, ilumina minha vida, para que essa mensagem que agora estou ouvindo possa fazer sentido para mim. É isso que o Espírito Santo faz. Ele é como se tivesse um caminho da minha cabeça. Vamos imaginar que tivesse um caminho da cabeça ao coração, porque a cabeça é a razão, é a lógica, e a gente precisa dele. Mas parece que tem um caminho aqui para cá que tem muitas barreiras, e o diabo sabe de todos os caminhos e coloca barreiras e tentações para que essa mensagem chegue aqui, e saia. O nosso coração às vezes fica endurecido por alguma situação, por alguma coisa, e é por isso que a gente ora. Ilumina, Senhor, envia Teu Espírito Santo para que essa mensagem possa penetrar na minha vida, penetrar no meu coração. E sabe o que Jesus disse antes de enviar o Espírito Santo? Uma das primeiras funções do Espírito Santo, além de revelar Cristo, mas isso ele faz, o que ele faz? A primeira coisa é ensinar fazer com que as pessoas reconheçam que são pecadoras. Essa é a primeira função, é a lei. Porque se a gente não reconhece que a gente precisa de ajuda, como é que a gente vai pedir ajuda? Vocês já viram alguém que autossuficiente e vai chegar para alguém e vai dizer, me ajuda porque eu estou precisando? Não. Só vai pedir ajuda aquele que se reconhece que está doente, que está precisando, que está com uma ferida no seu coração. E é assim que nós somos pecadores. E nós pecamos não porque nós fazemos uma coisa errada apenas, não porque, enfim, nós pensamos, mas toda a nossa vida é uma vida contrária à vontade de Deus. E é o Espírito Santo que nos aponta isso, que nos faz entender isso, perceber isso. Então quando a gente percebe isso, que quem nós somos diante de Deus, então Ele vem para revelar Cristo, dizer, eu tenho a solução para a tua vida. E a solução não encontra em você, mas naquele que morreu por você, Jesus Cristo, e que te dá isso gratuitamente por meio da cruz. Queridos, quando pensamos, às vezes nós pensamos que a igreja se parecesse um pouquinho mais com a realidade do mundo, talvez ela seria mais dinâmica, mais atrativa. Talvez, se a gente fizesse algumas coisas a mais, a gente não teria espaços vazios. Seria um pouco mais, a gente teria mais entretenimento. Mas o que o apóstolo Paulo nos vem a ensinar aqui, que não é por esse caminho, não é dessa forma que as vidas são tocadas e transformadas. Não é em fazer ou se parecer, mas é em receber. A própria mensagem é que nos amadurece. Quando nós pedimos o Espírito Santo, abra nossas mentes, abra os nossos corações, para que essa mensagem que aqui recebemos possa fazer sentido na minha vida. E realmente quando ela sai daqui e chega aqui, verdadeiramente, a gente percebe uma transformação na vida das pessoas. A gente percebe que as pessoas então têm sentido, têm propósito, sabem que são filhos de Deus e fazem parte do reino dele. E aí a gente vai perceber que, como filhos, Deus os conduz aonde você está, como pai, como marido, como filho, como trabalhador, como vizinho, como cristão. Aonde você estiver, as coisas que você estiver fazendo, você vai refletir a luz de Jesus.
você vai refletir a mensagem da cruz. Assim como o evangelho de hoje, nós somos sal e luz do mundo, é isso. Quando essa mensagem da cruz chega aqui, ela leva para frente aquilo que nós recebemos de graça e por graça da parte de Deus. Para que então, não porque nós fomos obrigados, mas então com um propósito em nossas vidas, nós queremos agradecer servindo ao Senhor. E é sobre isso que nós queremos continuar conversando, e o apóstolo Paulo no capítulo 3, ele diz: nós somos servos de Deus. Percebam aquilo que o apóstolo Paulo está dizendo. Lá no início do capítulo, vocês foram inseridos na igreja de Deus, e ali foram enriquecidos em tudo. Porque vocês foram enriquecidos em tudo, agora nós temos o mesmo desejo e propósito de anunciar essa mensagem. Que mensagem é essa? É a mensagem da cruz de Cristo. E de que maneira nós somos então, nós crescemos na fé? Não através de demonstrações externas, mas simplesmente nós crescemos na fé. Uma fé forte, uma fé firme é aquela que recebe, que está com os ouvidos abertos para a voz de Deus. Não porque nós temos algo de especial, mas porque o Espírito Santo nos demonstra, nos aponta e nos revela isso. E agora que a gente continua recebendo essa mensagem, qual o impacto disso no meu dia a dia? Eu quero servir, eu quero ajudar, eu quero trabalhar para o reino de Deus. Não que isso vai conquistar alguns pontos para mim, mas porque essa é a minha obra, é isso que Deus me fez. Bondoso Deus nos ilumine, nos conduza, e vocês também se preparem, refletindo também sobre esse contexto, essa mensagem, para a próxima semana, porque unidos em Cristo, somos servos do Senhor. Amém. Vamos em pé. A música que antes cantamos é Caminhemos lado a lado, sabendo que nós somos irmãos. E é assim que nós continuamos caminhando, lado a lado, anunciando a mensagem da cruz e ouvindo aquilo que Deus tem a nos falar, e a gente meditando e crescendo na fé, na esperança e na salvação. Amém.